do subúrbio. Ai, podcast do subúrbio. Podcast do subúrbio. Podcast do subúrbio. Começando agora o programa do subúrbio. O podcast do subúrbio hoje vem regado por essa grandeza, essa energia que a chuva traz. O nosso último programa de hoje vem trazendo, de hoje no sentido de recomeço também, o último do ano de 2023, mas seguindo o remonte, a construção que viemos desde o princípio, falando sobre identidade, pertencimento social, sobre produtividade, o território produtivo, os movimentos que circulam dentro desse território, as tradições e todas as culturas diversas que foram dialogadas aqui nesse espaço. Também agradecer o financiamento da Fundação Gregório de Matos, a Prefeitura de Salvador, e junto à organização Pontos Diversos, que conseguiu trazer a funcionalidade, trazer a condição de dar funcionalidade a esse projeto. Hoje estamos aqui com 3 figuras, 3 referências, 3 grandiosidades, o número 3, que é muito significante para a gente. Então, temos aqui a Nelita Onofre, Ana Vanesca e Raimildo Carvalho. E eu vou deixar esse lugar de olhar, nossa temática de hoje é um olhar para o subúrbio, na condição de discutir, dialogar sobre o que enxergamos, miramos e desejamos para esse espaço, que tem o sentido da construção, do crescimento, do criar e do regar, trazendo a alegoria à chuva, que está nos conduzindo hoje. E é isso, trazer a condução para vocês. Quem vai? Eu estava fazendo uma reflexão aqui sobre os elementos da natureza, os fenômenos da natureza, e o quanto esses fenômenos fazem parte também daquilo que a matéria que faz a cada um de nós. E a chuva e as pessoas são do campo da fertilidade. Tem pessoas que podem não conseguir nutrir, mas o ser humano, desde a sua gestação, ele vem de todo um conjunto de possibilidades de criação. Ele vem cada vez mais de 2 núcleos pequenos, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E quero agradecer ao convite feito por Carol Candeias, a quem eu tenho muito carinho, com quem eu tenho entrelaçado muitas histórias. A Dalita, que há séculos atrás me mandou um CD cheio de poesia. Eu falei, quem é essa mulher? Eu ainda no movimento sem teto da Bahia, entrando no teatro. E hoje eu entendo por que você havia me mandado um CD como aquele, cheio de tantas mensagens de positivar aquele caminho que eu estava cursando. E de unir. De unir. E Raimildo Carvalho, por quem eu tenho deferência, respeito, amor, amizade, porque desde o início de minha chegada aqui no subúrbio,
esteve me ajudando, né, no passo a passo, na guiança. Então, assim, chuva e pessoas, essas pessoas aqui, né, inclusive aquelas que estão nos bastidores, o nosso diretor, o cameraman, né, toda a equipe do programa Grioso Subúrbio, são do campo da fertilidade. Então, a chuva hoje, eu acho que ela vem com um grande presente para que a gente possa ter guiança no que a gente vai dizer hoje, porque o que nós vamos dizer é do campo da fertilidade, porque nós somos seres do campo da fertilidade. E quando você pede, né, que se faça a apresentação, eu pensei nisso logo de cara, né? Assim, eu sou uma pessoa do campo da fertilidade. Eu trouxe a referência de quem é uma Valesca, essa poesia em pessoa. Onde eu estou, desde que eu acredite, desde que a confiança seja algo possível, né, a fertilidade ela se dá. Eu gostaria de me apresentar assim, porque senão a gente vai cair na apresentação do currículo, né, do que fez, do que não fez. E quando você traz essa discussão sobre os olhares, eu acho que eu vou ter a oportunidade de, ao longo dessa discussão, falar do que eu fiz e de como esses olhares ajudaram a fertilizar projetos e materializá-los. Então, isso, sou uma pessoa da fertilidade, do amor, aquela que gosta de trabalhar com pólen, né? Eu, Raimilton Carvalho, satisfação, Carol Candeias, de nos colocar aqui próximo a essas duas pessoas da minha autoestima. A Adelita eu conheci ainda muito jovem, e aí a gente está aqui, falando do nosso lugar, falando de pertencimento, falando de potencialidades, falando de contribuições que esse lugar deu na vida de cada um. Mas a minha apresentação também vai nesse campo, né? Dizer que eu sou filho de uma mulher religiosa do Candomblé, a Joselita Carvalho, mas que a gente chama no dia a dia de Zelita de Oiá, e o quanto que essa mulher, a minha mãe, é referência na minha vida, na vida dos meus irmãos, e é isso. E é a partir dessas colaborações, desse direcionamento, e sobretudo a minha mãe deu para mim, para meus irmãos, e aí a gente ganha o território, sai pulverizando e se engajando na ideia de um lugar cada vez melhor. Eu sou Adelita Onofre, professora, nasci na comunidade de Biripiri, na Rua da Fortuna. E eu quero definir minha passagem nesse programa, regando essas duas plantas aqui. Esse é o nosso papel. E aqui que nós temos a planta da fertilidade, que Raimundo sabe o nome, que eu sei, é bem complicado. Zamioculca, essa para mim é a companheira. Ele disse que é companheira dele absoluta. Que se plantar, a palma que a gente plantar, que ela renasce. Então, essa sou eu. Eu fui professora da comunidade, estou aposentada, e eu deixei para que os dois se apresentassem antes de mim, porque conheci o subúrbio é a minha essência. Eu sou o que eu sou, porque eu sou suburbana, e porque eu nasci para ser professora, e sou professora porque eu nasci. Então, eu sou um griot do subúrbio, uma griot do subúrbio, porque vejo a minha comunidade como um espaço de potencialidade, que pode fertilizar cada folha, como essa que foi regada aqui agora e foi plantada. E nos próximos programas, vocês cobrem a Carol Candeias, que é a minha sobrinha, o nascer dessa planta, quando ela já for planta de novo, dessa folha, e a outra que está sendo regada. O que é que nós estamos regando nesse trabalho que possa trazer para essa potencialidade que o subúrbio tem, que possa trazer uma melhoria para o subúrbio, uma expansão de consciência das pessoas, uma apropriação desse espaço, que é o espaço de pertencimento onde elas atuam, e os que chegam.
Porque Raimilton Carvalho, eu conheci criança fazendo projetos na Escola Beto Alencar Castelo Branco, hoje Nelson Mandela, meu espaço de pertencimento. E ele vinha com um grupo, ainda no início da vida dele, todos os trabalhos, todos os sonhos que nós tivemos na escola, eles realizavam. E aí depois, alguns anos depois, porque nós somos exigidos pelo tempo, Ana Vanessa vem com um trabalho no Centro Cultural Plataforma, que fez um trabalho espetacular na comunidade. Então, por isso eu tinha que falar depois dos três, evidentemente. E assim, ao longo desse processo, que são essas narrativas que aqui serão apresentadas, eu penso que nós vamos nos apresentar melhor e ter a oportunidade de falar do que foi a nossa vida, que em verdade é uma construção simbólica de todos os passos que montam a história que o nosso subúrbio tem. E a responsabilidade fica aqui. Quando o Código Cult veio à tona, né, do subúrbio, eu me comprometi a primeiramente trazer grandes referências, né, pessoas que, da minha estima também, né, Rai, parafraseando Rai. E eu sabia que hoje seria um programa muito de compromisso, de muita responsabilidade e do meu lugar sensível, né? Vocês já estão querendo me adiantar, né? Mas só para conseguir, do outro lado, né, vocês conseguir se aproximar da energia que está aqui, mas de grande referência, deferência, de muita soma, contribuição e de alinhamento. Eu parafraseio Ana, né, que quando nos aproximamos, há uns quase 8 a 10 anos atrás, né, ela trouxe essa palavra dentro de uma construção no CCP, um alinhamento, e é isso que eu venho colocando nas trilhas, né, das nossas construções, o alinhar, né, a apropriação também, né, o sentido de ninho mesmo, né, da unificação das nossas forças, e aqui tem muita, e também desse lugar de acolhimento, né, então é isso, para a gente dar seguimento de tudo que a gente consegue dimensionar, né, dentro do território, para vocês deixar uma reflexão sobre esse lugar, né, latente de grandes manifestações e expressividades. Que olhar social a gente pode associar esse lugar, né, que é o território do subúrbio, né, porque a gente olhou para si, olhou por onde caminhamos, mas aonde a gente está semeando, regando, fecundando, fertilizando. Que olhar é esse, né, para esse lugar? Carol, olhar, né, a todo momento, desde o convite, desde a proposta, né, quando eu percebi a proposta do interior do subúrbio, o que vem logo nesse olhar é memória. É memória, quanto que esse território, ele favoreceu e continua favorecendo, né? Que a gente cresça nele, a gente não precise sair dele para buscar outras possibilidades, fonte de recursos. E nessa questão de memória, como eu trouxe muito a minha mãe, ver a minha mãe, a gente do gurizinho, ela sair e voltar com o maíz, né? E aí a gente ali começar a se envolver, catando aquele maíz e tal, para botar no fogo, para a gente vai crescendo. Então, trazendo um pouco da história mais distante, antes dos portugueses daqui chegar, né, onde só viviam os indígenas, se a gente tivesse, naquele tempo, houvesse a concepção do centro, o local que eu moro seria o centro, né? Ali nas margens do Parque São Bartolomeu.
porque naquela área ali tem ainda hoje uma fauna, né, existente, uma flora exuberante, um manancial, né, muito potente ainda, né, as águas ali do rio, e a enseada do Cabrito, e até hoje está ali dando abrigo ao Porto das Sardinhas, enfim, então tudo que a pessoa humana precisa para sua subsistência encontrava ali naquele espaço. E é a partir dessa percepção que a gente olha o subúrbio ferroviário. Na questão social, desde muito cedo, e aqui a gente já vai vendo essa máquina continuar girando, né? Esses garotos que estão aqui por trás das câmeras, conduzindo, né, a equipe do podcast que ouve o subúrbio, formada para o jovem. Por quê? Porque a gente tem uma ideia muito de legado, né? Hamilton morreu, mas deixou o legado. Mas em vida a gente começa a ser essa referência. E quando a gente vê novas gerações, assim como vocês, No diálogo, né? no diálogo, reproduzindo, dizendo, poxa, vocês não sabem o quanto que a gente olha pra gente e diz, valeu a pena e vale muito a pena. É a tradição e a continuidade. Vocês querem que eu continue? Então eu vou continuar. Não, aqui é livre, esse Desse olhar social, né? Então, muito cedo começava, a gente antes de iniciar aqui, eu ia cantando os versos de música que eu fazia com 13, 14 anos, e que poucas pessoas sabem disso. Que era uma coisa muito interna, mas num olhar muito bem definido, de não aceitação com as injustiças sociais que esse território feito de homens e mulheres exuberantes, de tantas possibilidades e ser tão maltratado, tão violentado pelo poder público. Então, desde muito cedo, essa consciência, né, esse olhar crítico, e aqui que vai, e é isso que vai a minha mensagem aqui para os mais novos, para a sociedade como um todo, é a gente olhar com esse olhar crítico para as situações. A gente não pode naturalizar uma injustiça. E hoje eu vejo que nós também, né, que já estou falando do meu lugar de meio século de existência, tá? E gente da minha época tem muito essa frase na ponta da língua. No meu tempo não era assim. No meu tempo era só vindos e esse é o desafio que a gente tem que olhar. Até o nosso tempo foi o nosso tempo. A gente absorveu da melhor maneira possível. Agora é outro tempo. É o tempo das câmeras, da ação mais pulverizada, né? E a gente, então, estou imensamente feliz em estar participando dessa ação de vocês, para ver essa geração mais jovem utilizando essas ferramentas da tecnologia para potencializar ainda mais, para fazer o contraponto. Se tem muita gente usando da tecnologia para fazer algo que não colabora muito dentro da proposta que a gente está aqui, tem vocês e tantos outros que estão fazendo da tecnologia potencializar. E potencialidade dentro de uma identidade, dentro das referências que fizeram a gente chegar até aqui. Hamilton falando aí, eu fui fazer uma retrospectiva do meu caminhar, né? Primeira vez que eu ouvi falar do subúrbio, eu morava na Cidade Baixa. Eu morava no Bonfim, depois fui para o Caminho de Areia. E toda vez que chovia, eu entrava em desespero, porque eu achava que aqui ia virar, né, assim, uma reedição do dilúvio. Porque sempre a informação que se chegava
era de que o subúrbio estava submerso, era de muita violência, eram de muitas atrocidades, ou seja, uma negatividade muito grande sobre o território. E eu lembro que, naquele período, eu fazia parte de um grupo de pesquisa da UFBA, que era relacionado ao professor Joel Luiz Barbosa, que era o UFBERE, né, que era, na verdade, a Filarmônica, mas também era um grupo, né, que se constituía como um grupo de pesquisa de uma metodologia de ensino coletivo de instrumento de sopro, puxado pelo professor Joel Luiz Barbosa na Sociedade 1º de Maio. Então, eu já tinha um vínculo, né, tinha um afeto com as pessoas do território, mas a minha relação com o território era muito pontual. Eu vinha para dar aula, para fazer o trabalho e retornava. E isso não me possibilitava ter esse senso crítico sobre o qual você fala, porque é necessário ter o equilíbrio, né? Você não pode negativar, mas você também não pode desconsiderar que existem muitos elementos a serem olhados com um cuidado, né? Com uma perspectiva política mesmo, de leitura, de crítica social, porque há muito que ser construído. E eu só pude fazer isso estando aqui, morando aqui, quando eu vim morar no subúrbio. Quando eu deixei de romantizar o subúrbio, né? Antes existia um bloqueio, durante um tempo existia um romantismo exacerbado. Uma folclorização. Sim. Também, né? Eu lembro que eu fiz um conto que foi inclusive publicado, chamado A Lavadeira, que acontece no Parque São Bartolomeu, né? E poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas conhecem esse lado meu, né? De escritora, né? De ligação tão profunda com a literatura. E esse conto falava de uma mulher que havia ido à fonte, no Parque São Bartolomeu, lavar roupas, e ela havia sido violada, né? Em sua pureza, em sua inocência, digamos, dentro do Parque São Bartolomeu. E aí eu né, sempre se reportar aos coletivos, e você trouxe essa palavra, né, a gratidão, mas trouxe o gesto, o comportamento, a relação, o sentimento. Então eu sou muito grata também ao subúrbio. O subúrbio me permitiu, através do Movimento Sem Teto da Bahia, compreender esse aspecto social, né, ter mais criticidade, a botar, digamos, o pé, né, dentro da lama, andar, construir, pegar, né, fazer a argamassa. O subúrbio me possibilitou compreender que eu tinha em mim uma capacidade de gestão que nem eu mesma conhecia, ainda que eu fosse coordenadora do Movimento Sem Teto, que era uma gestão em cultura. O subúrbio me possibilitou, através do movimento de cultura popular do subúrbio, a dar aula na rua, a conhecer uma realidade de possibilidades. Eu era do teatro, da sala, né, do palco italiano, da sala fechada, formado na escola de teatro. Uma outra estrutura. Sim, e tinha tido uma experiência de teatro de rua com o João, né? Mas nunca havia dado aula na rua. Então, assim, o subúrbio me ajudou a descobrir o meu potencial, né? As possibilidades que eu tinha como ser humano de fertilização, né? De fertilidade, a fazer isso aqui, né? A regar, a chegar nos lugares e ajudar a plantar. E o subúrbio me apresentou o lugar de onde hoje, né? Eu vejo a cosmogonia, digamos, espiritual da minha ancestralidade, que é o Leaxé de Mãe Nanã, que é aqui em Mirante de Piripiri. Então o subúrbio, ele realmente é um território de profunda conexão com a ancestralidade. Eu acho que por isso
ele traz tantos elementos, né, em nossas vidas, mas que não é visto. Né? A gente discutia todos os nossos projetos, a gente discutia no Movimento Sem Teto, no Movimento de Cultura Popular do Subúrbio, na sala de aula, que eu também sou pró, né? E a gente tem projetos em sala de aula que são de visibilização do subúrbio. A gente discutia isso dentro do Centro Cultural Plataforma, né? Carol traz para mim hoje uma experiência que foi de profundo destravar assim, pessoal, né? Aí, Padre, Terra de Encontros, quando você traz para mim essa referência em algo que o Rai traz, né? Em algo que a gente acredita, né? Lá atrás, o Aí Padre exemplo era isso também. Era trazer para a rua, era mostrar para quem estava na rua. Era um programa, Aí Padre Terra de Encontros, e a gente está aqui num momento, né? De encontro, de conexão. Era de trazer isso para a rua, dar visibilidade a esse discurso, a essa reflexão, a esse pensamento, a esse diário na rua. Então, era um programa de rádio poste, onde a gente discutia isso e as pessoas ouviam no ponto de ônibus. Então, assim, a gente precisa construir, fazer, mas é preciso visibilizar. E o nosso grande trabalho aqui sempre foi visibilizar. Porque a cidade, ainda que crie um fetiche folclórico sobre o subúrbio, não visibiliza o subúrbio. Não compreende o subúrbio na sua riqueza. O Centro Cultural Plataforma, quando fazia as suas caminhadas do uso de plataforma até a Praça São Brás, fazia tendo como referência uma ação estratégica do Movimento de Cultura Popular do Subúrbio de dar visibilidade à rede de movimentos de grupos culturais que tinha no subúrbio e que naquele momento se colocavam levantando uma bandeira. Né? Todos os grupos, assim, se eu pudesse hoje localizar uma palavra-chave para alinhar tudo que nós estamos fazendo, os crioulos do subúrbio, né, o acervo da laje, né, o próprio Raio Bahia, o que a gente está fazendo hoje aqui é visibilizar o trabalho do Raio, visibilizar o nicho, o ninho, né, a casa dele. Nós precisamos realmente trazer o subúrbio para um lugar dentro da cidade, porque nós já sabemos do subúrbio. Mas como é que a cidade compreende o subúrbio? E a gente existe para a gente, mas a gente também fica invisível quando o outro não consegue nos perceber. Então, assim, para mim, hoje falar, né, do olhar, que é o que você traz, a pergunta que você levanta, e fazendo alusão a tudo que eu fiz, a tudo que eu faço, tudo que eu farei, ao que cada um de nós fez, fará, né, e anda fazendo, o grande desafio hoje ainda é visibilizar tudo que nós já fizemos, tudo que nós estamos fazendo e tudo que nós, né, iremos fazer a partir dessas conexões. Né? Um ponto que vai se unir, um outro e outro e outro, e dando laço. Porque quando você pega o mapa da cidade, você não tem o subúrbio localizado mesmo. Né? Você não tem o Parque São Bartolomeu como um nicho turístico. Você não tem a igreja de escada como uma das primeiras do país. Né? Você não tem a igreja de São Tomé de Paris, que eu esqueci o nome agora, a igreja do Ó. Né? Gente, pelo amor de Deus, é uma sintonia com tudo que a gente vem construindo, inclusive a título de política pública, você retirar, arrancar toda a linha férrea do subúrbio. Né? Subúrbio Ferroviário de Salvador. Como é que você continua ainda com o mesmo nome? Subúrbio Ferroviário de Salvador. Se toda a linha férrea está sendo modificada. Então, falar do olhar sobre o subúrbio, na minha reflexão, é sobretudo considerar o olhar da cidade sobre o subúrbio e a necessidade da gente fazer com que a cidade não apenas olhe, não, mas garanta a nossa foto lá, o nosso retrato lá, o nosso recorte, a nossa fala, a nossa palavra, o nosso ideário. Porque não dá só para falar para dentro. Falar para dentro a gente sempre falou, a gente fala, a gente vai o tempo inteiro, uma das fontes dos outros, né? Eu compreendo
trazendo a questão da sensibilidade, do ver, do escutar, do falar. Eu compreendo que o que nós precisamos, na verdade, é ter um olhar coletivo e que reagrupe, que reorganize o papel de cada sujeito como ator social dentro desse cenário, porque a questão não é somente juntar pontos, mas estabelecer uma conexão de rede entre os fazeres, para que essa questão da ação ela ganhe uma materialização e que seja possível a gente, além de visualizar, é uma reflexão que Foucault traz, que é a questão do ver, de olhar diferentemente do que se vê, de pensar diferentemente do que se olha, de escutar diferentemente do que se ouve. É uma questão básica para que a gente possa continuar a questionar e refletir. Então, se a gente trabalha essa questão da expansão da consciência, amei como Ana trouxe a questão da cosmogonia, porque foi lá na profundidade da estrutura da gênese mesmo. Essa forma de nós estarmos numa região periférica, que é um trabalho que nós temos uma pessoa aqui na comunidade que fez um levantamento, uma pesquisa, na época foi acompanhado pelo professor Silvio Bandeira e alguns outros, na Católica, não foi na Católica, nas suas profissionais, que era a questão da compreensão do que é a periferia, a questão do porquê que isso aqui é periferia. Então, quando a Ana traz a questão do trem, nós estamos há um tempo precisando de fazer essa conexão com a rede, essa rede ferroviária, porque a questão de mobilidade. Quando a Hamilton traz a questão da raiz, da ancestralidade dele, da passagem dele por essas questões daquele subúrbio, e como nós temos tantas outras pessoas ainda para trabalhar para esse programa, eu contactei o pessoal da família Zeca Bahia, né, do Tapajós, com a Lindaura, e que é emoção. Acho que vocês vão ter a oportunidade de ver em outros programas, em outros quadros, essa questão dessas pessoas, da contribuição que nós estamos tendo para a comunidade. Tem um professor também que é da comunidade, hoje é o professor da UFES, Jameson Matos. E nós temos alguns cantores, alguns compositores que fizeram gravação para o programa, mas não sei se vai ter condição de estar nesse momento, mas que vai trazer a importância dessa conexão. Essa palavra conexão, ela ganhou força. Então, o meu olhar para o subúrbio é um olhar de coletividade e de provocação. Para que, por exemplo, quando eu citei aqui em Hamilton, quando ele ainda era jovem, que eu fazia os meus projetos no Castelo Branco, eu trabalhava dentro da escola Castelo Branco. Ana, quando veio para o subúrbio, trabalhou com essa questão da conexão dentro do teatro plataforma. E aí, assim, a necessidade de a gente poder trazer um entrosamento maior, porque a cultura não é só cultura, a ação social não é só ação social, o que se passa dentro dos meios religiosos não é só os meios religiosos, porque a gente precisa ter não só um olhar, mas um caminhar coletivo. Até porque se a gente segue o outro, a gente só vai até o lugar onde o outro foi. A gente precisa acompanhar e estar alinhados e aliados, porque de braços juntos e de mãos postas, nós podemos apontar um direcionamento para o que já foi falado aqui da questão da potencialidade que esse subúrbio tem e do potencial que nós temos também. Com vocês, Carol Candeias. A palavra é minha, é nossa, né? Vocês fizeram uma reflexão perfeita, né? Já aceleraram alguns diálogos, inclusive, porque eu já tinha noção disso, né? Conhecendo um pouco de cada um e o muito de cada um também, né? Mas a princípio, quando veio essa inquietação de trazer o último programa com olhar, é a diferença, né? A diferença e ao mesmo tempo a ligação entre o olhar, enxergar e o ver, né? Que são diferentes e que esse território acerca do que todo mundo apresenta aqui e dos outros programas também, inclusive, né? Que foram citados e mencionados aqui
Um pouquinho de cada coisa aí, de outras formas, né? Nesse sentido de fazer a ligação do cuidado, da atenção a esse lugar, a esse território. E nós, enquanto sujeitos também, né, atores sociais desse lugar, né? E essa ligação também do sentido, dos sentidos, né? Que o olhar, ele, para ter a grande efetividade que ele nos apresenta da criação da estética, da imagem, né, desse monumento, desse patrimônio, a gente precisa também escutar. E todos os três falaram um pouco, né, dessa necessidade de se escutar, né, desse respeito quando a Ana trouxe, quando ela migrou, né, se agregou, né, se uniu, se fez parte, né, pertencente desse lugar, né, o respeito de entrar, pedir licença, né, e se identificar nesse lugar, né. Quando o Rai traz essa questão da sua ancestralidade, né, esse respeito também do olhar, com esse olhar de quem existe dentro desse território, mas também que vai lá, né, nesse sentido atemporal, né, do passado, presente e futuro convergindo ali, né. E essa questão também desse cuidado de referências, né, que traz na fala da professora Adelita com muita perfeição, né, dessa forma espetacular mesmo, de trazer gente que está ao nosso lado, né, o tempo todo e que faz esse lugar ser o que é, né, ele se constituir, né, já que vocês aceleraram um pouco, a partir do que vocês se encontram, né, nesse lugar, de como olha esse lugar, né, a pergunta seguinte seria essa questão mesmo, né, o olhar mais íntimo que vocês conseguiram trazer na primeira questão. Mas também, além disso, né, desse olhar íntimo, o que deixou, né, de contribuição e de que forma, né, a gente pode ver a continuidade, né, na condição de valorização desses fazeres que foram citados de uma forma muito ampla, né, que contempla o tempo, né, o tempo de cada um e o tempo que existe, né, que é real. Eu quero começar. O que vai ser processo de contribuição. Porque essa questão do deixar é como se estivesse lá, no lugar depositado. Então, o que está de contribuição, o que vem estando, é a nossa própria figura e a gente ter a consciência de que nós somos caminhantes, eternos caminhantes. E de uma forma assim, não é no lugar onde nós estávamos, não é no meu lugar de professora, é do espaço onde eu atuo, não é onde eu atuava em educação. Então eu, por exemplo, sempre continuo à disposição aqui na comunidade para os contatos como são feitos pelas pessoas que vêm de outros lugares. Eu estou sempre em contato com os movimentos da comunidade, isso é importantíssimo. Então, o que está de contribuição é assim, a eterna predisposição que eu reconheço, a de garantir a resistência na luta, e estar sempre aqui com aquilo que cada um de nós pode oferecer como contribuição. Assim, Carol, eu não posso deixar de destacar a importância das mulheres, inclusive na minha vida, nessa andanças da militância social, né? E aí vem com muita clareza o papel que a minha amiga, a irmã Raíla Cruz dos Santos teve na minha vida. E me ajudou pra caramba ver aquela mulher com aquela força, com aquela garra, a passagem que ela teve na construção daquela comunidade ali do Lobato, do bairro do Lobato. Você vê a ocupação que tinha a polícia aí derrubava aí ela sendo aquela. E assim foi a minha vida toda. Mas eu quero fazer
referência aos movimentos sociais, que sua grande parte é composto por mulheres, que nem Dona Railda, né? Haja vista aqui as 4 pessoas de cena, 3 são mulheres, e mulheres fortes que estão cada vez mais fazendo sua voz reverberar em favor desse território. E o legado e a estratégia é esta mesma, é aquela que foi sempre, desde da luta, né, antirracista feita nos quilombos, ou seja, da organização para a gente fazer um enfrentamento. Porque é duro. A Lenita Evangelista estava falando do trio, e veio na cabeça a tal da palavra desenvolvimento. Né? Esse tal de desenvolvimento. E ele vem, no dia de hoje, com um marketing muito forte. E às vezes a gente tem que recuar para o nosso próprio território, né? Em algumas pautas. E eu percebi isso no debate do trem. Que era difícil para as pessoas não se contrapor ao modelo, onde vê aquele negócio lá em preço dele, e você já se via entrando, aquele negócio. Então, o poder público, ele, com esse tal do que essa palavra de desenvolvimento, vem e atropela, arranca identidades. A geração daqui para lá, da frente, não vai saber o que é que foi, o que esse nome tem, quer dizer, só vai ver nas histórias dos livros, mas não vai ver o trilho do trem, que a gente atravessava para ir para a maré, para ir para a praia, para ir, enfim, não vai ver, ou seja, a identidade do nosso território, parte dela é arrancada, compreende? E é isso, e o seu programa, e esse debate, ele leva a isso. A cada vez mais a gente está comprometido com a nossa identidade. Porque foi ela que nos trouxe até aqui. Foi defender a nossa identidade do nosso território que nos trouxe até aqui. E hoje, em prol desse tal de desenvolvimento, quanto dos nossos não consegue, né? Não estão mais, porque perdeu para o tal do desenvolvimento. Então, o subúrbio ferroviário, o que nos está é isso, é os grupos organizados para fazer o enfrentamento. Não à toa, a gente, o MCPS, Movimento de Cultura Popular do Subúrbio, está com ação Ocupa Parque. A gente que conhece esse parque de tantos e tantos tempos, sabe que na questão paisagística, na estética, está bem bonito, está bem. Mas e aí? O que é aquele espaço bonito? Está de fato colaborando para a transformação, né, da vida de crianças, adolescentes e jovens. Quase nada, não tem absolutamente nada. A gente está falando de um local, né, que é referência, que é o berço da religião de matriz africana. A gente tem. Exatamente, não vem dos estigmas, né, Rafa? Pois. Porque a gente discutiu aqui, né, diálogo. Em 2 programas a gente mencionou muito o parque. E a gente falando sobre esse lugar, né, esse espaço, né, que é tão representativo e significativo para nós suburbanos, e que nem todos os suburbanos e suburbanas têm conhecimento desse espaço, como nós aqui temos, né? E esses estigmas que nos separam, né, nos distancia, nos segrega desse lugar, né? Que é uma estratégia política mesmo para a gente não ocupar. Não avançar. Não, exatamente. Então, essa ruptura, né, esse rompimento dos estigmas, através de uma ação como essa, além de aproximar a comunidade, traz a consciência, né, da identitária do suburbano, né, da suburbana, que não tem dimensão do que é aquele lugar. É isso, e você abriu o seu programa falando de financiamento, né?
fazendo os créditos a quem está financiando a sua ação. E é isso. E cada financiamento público que um artista, que um determinado grupo recebe, não é por mero, porque não, é em conta de uma luta que foi travada lá pela democratização dos recursos, para que a gente tenha a condição de potencializar a nossa voz. E esses recursos precisam ser muito bem utilizados. Dona Adelita traz a questão do nosso grupo nas escolas, era isso que a gente fazia. A gente tinha um recurso e a estratégia levar os grupos culturais para interagir com a ambiência escolar. E isso é um resultado imensurável na vida de muitas crianças e de muitos jovens. Por quê? Porque o problema que a gente está vivenciando com essa questão da violência cada vez mais tomando nossas comunidades, nos deixando cada vez mais limitados, é a ausência disso, é a ausência do esporte, da cultura, do lazer, do entretenimento dentro das comunidades, o que encurta a visão de mundo dessas crianças e só fica ali, às vezes, as coisas que não são saudáveis a recebidas. Eu só queria fazer uma consideração, porque são elementos, Raimilton faz a questão dos elementos constitutivos dessa condição humanizadora e humanizante. E a gente está vivendo uma época da liquidez das coisas, que tudo é descartável, que é passageiro. Então, o indivíduo que não se constitui como pessoa, e se eles atribuem a formação constitutiva elementar dele, robótica, sei lá, essa questão da descartabilidade, ele não tendo a consciência desse espaço, o pertencimento e esse espaço, ele não tem empatia com nada. Muito bem trazida essa questão. Como prova, vocês estão falando e minha cabeça está enchendo de figurinhas, de imagens. Eu já fui até na escola de Ramonte de novo. Quando a Adelita falou dos caminhantes, né? E a Emília falou de Dona Rainha. Quando a gente está numa trilha no meio do mato, a primeira pessoa que envereda, né, que vai abrindo a picada, ela trata de, por uma questão de solidariedade e de sobrevivência, ela vai colocando pedrinhas, né, ao longo de todo o caminho. Ela vai fazendo montinhos de pedrinhas ao longo de todo o caminho, que é uma estratégia de marcação. Você vai ali sinalizando, vai sinalizando para dizer que aqui tem um caminho a ser seguido, aqui vai dar certo. É óbvio que uma pessoa que está a fim de ousar e se aventurar, ela pode abrir outras picadas e descobrir um outro caminho para o mesmo lugar, né? Isso é possível. No entanto, seguir, né, esse curso ali já determinado, delimitado pela marcação, ajuda a gente a ganhar tempo, né, remonta a questão da segurança, garante que o grupo esteja junto, né, coeso, que um vai falar para o nosso, não, todo mundo ali um atrás do outro. Mesmo que um tenha um passo mais rápido, né, que acontece isso, você sai de um grupo na trilha, aí alguém anda mais rápido. E quem está no fundo, que está mais cansado, consegue se guiar, porque a pedrinha está ali e você sabe que a pessoa caminhou para ali. O que a gente anda fazendo aqui é mais ou menos isso, né? É por isso que é importante que o legado, que a memória sejam algo importante, não apenas naturalizado, mas algo utilizado como recurso didático mesmo. Eu lembro que nos teatros de plataforma, por enquanto todos os teatros de Salvador reclamavam e faziam uma reflexão e tratavam, inclusive, em debates sobre como fazer para conseguir público, existia uma razão do público, né, muito grande nos teatros, a gente estava tendo que botar, às vezes, infelizmente, nós tivemos que recorrer ao recurso, né, do aparato militar na porta do teatro para garantir que a gente tivesse condição de fazer o espetáculo acontecer, porque estava um pau danado na porta do teatro. De tanta gente que queria entrar. Mas por que tanta gente queria entrar no Centro Cultural Plataforma? Porque tinha referência.
qual era a referência que estava lá no A gente teatro? se enxergava, né? A gente se via, né? A gente se via, era o primo que era ator, era a prima que era atriz, era o vizinho que estava com o diretor. Então, as pessoas estavam ali se vendo, elas se fortaleciam, né? AE, né, o programa de rádio. Era um programa de rádio, imagina, eu saí do Centro Cultural Plataforma e o único projeto que eu tive realmente, esse projeto era no dia de sábado, dia de Oxum. Né, o único projeto que eu falei, não, 2 coisas eu fiz quando eu saí do Centro Cultural Plataforma. Comprei uma Canon, né? Foi uma Canon para mim, pedi a Camila uma orientação, comprei uma Canon e fui até JP, Jorge Pimenta, para fazer esse projeto, que era o quê? O AE, Padê, Terra de Pontos. AE, Padê, Terra de Pontos. AE, Terra e Padê é o ritual, né, de despachar, entre aspas, do Exu, porque quando você está no rio, no terreiro, você precisa despachar o Exu para ir para a rua e ele proteger, né? Ele está ali nos caminhos protegendo qualquer tipo de influência negativa que possa. Né? Então está ali em casa. E terra de encontros, por quê? Porque o encontro só pode ser feito depois que a gente fizer essa primeira parte. A gente se aterrar e a gente ter segurança para caminhar. A trilha é isso. A gente não está pisando nas nuvens quando a gente faz uma trilha, a gente está pisando em terra firme. E por que a gente tem segurança? Porque a gente está se guiando um para o outro. Então, não basta apenas ser caminhante. Tem que ser caminhante e precisa ter a unidade, a dignidade, né, o amor, a amorosidade, a fraternidade, de ajudar com a construção do mapa. Porque outros que virão precisaram de um mapa. Eu enxergo de uma forma, eu tenho um poder, meu poder é o poder da água, da facilidade, né? Tronco da água, força da pluma da água, né? Força do vento, né? Força da terra, força da mata. Cada ser humano vem vinculado a uma força da natureza. Eu acredito nisso, minha religião fala sobre isso, a cosmogonia que a gente traz, né? Você vem aqui, chega aqui falando de Saturno. Então a gente precisa, considerando a capacidade que nós temos e a capacidade que o outro trará, garantir que esse, né, digamos, né, agosto, eu estou falando, né, para os empreendedores do Yorubá e para aqueles que sabem muito mais do que eu, mas foi uma coisa muito intuitiva, né? Aí para terra de pontos. É preciso fazer essa primeira parte, né? E a gente está fazendo esse caminho. Porque quem vai lá precisa se encontrar numa egrégora. Você não vai se encontrar em qualquer lugar. Porque todo mundo se encontra. Você vai para o paredão, você se encontra. Você vai você se encontra. Mas aonde é que nós queremos nos encontrar? Né? Para onde vamos? O que queremos? O que estamos sonhando e tal, né? Porque você tem ali. Qual a perspectiva que se tem? Então, eu acredito, né, que hoje, quando eu falo, exemplo, voltando lá, falar para as pessoas na rua, que era isso que o programa, eu ficava ali ouvindo o tempo inteiro, a missa não, o pastor, a pastora falarem através do programa. Eu dizia, gente, a gente fica sendo obrigado a ouvir isso. Mas por que as pessoas não ouvem isso que a gente está falando aqui na rua? E eu fiquei muito feliz por encontrar pessoas assim, eu ouvi vocês falando lá, e debates que não estavam aí na ordem do dia, mas que as pessoas ao ouvir se conectavam e acompanhavam, ou seja, criou um encontro. Né? O que você às vezes acha que aquele que está ali não vai se encontrar com você? Porque você não conhece a pessoa, mas já que você diz uma palavra, você vê que houve conexão. E as pessoas estavam se encontrando através dos rádios postos, com o programa, com as pessoas que estavam ali falando, você esteve lá. Né? E sabe que era um lugar fechadinho, pequenininho, mas que tinha uma projeção imensa. O que a gente está fazendo aqui é isso. Disso aqui, a gente está criando essa possibilidade, essa amplitude, essa amplidão. Mas o que é que eu vejo aí, chegando, né, para as limitações que estão dadas para que a gente possa avançar? Nós estamos hoje fazendo, né, o contraponto com o TikTok, com o Kawaii, com a repetição de comportamento. As crianças hoje estão sendo condicionadas, treinadas a repetir coreografias, a repetir músicas, ou seja, o alimento reflexivo. Tem a questão de fazer o teatro, fazer a dança, mas é preciso piquenique de argumentos. O que a gente fazia no teatro, no Centro Cultural Plataforma? Se a gente tem hábito de comer, vai bater lá, tem o feijão. Vai fazer uma faxina, tem a comidinha, né? Tem o churrasco. Então,
nosso hábito aqui na periferia é o quê? Comer. Então vamos fazer a reflexão comendo. O que é o piquenique de argumentos? A gente vai fazer um piquenique, mas a gente vai compartilhar os argumentos, não vai ter a comidinha. Nós precisamos, sobretudo, colocar o nosso povo para refletir sobre si próprio. E o nosso povo quer fazer isso. Talvez não tenha ainda o caminho, não tenha visto a pedrinha ali, né? Porque quando a gente fazia os filmes do Luke, quando apresentava os filmes dele lá, as pessoas iam, por que elas iam? Porque elas estavam refletindo sobre a sua própria realidade através da participação, né? Através da imersão na obra artística. Então, acho, também nós aqui, né, ele falando para mim, que é preciso que a gente, primeiro, considere que, sim, Dona Railda é legado e precisa estar sendo considerada como legado, porque ela é referência de muitas e muitas outras que virão. Massa. Qual foi o caminho cursado? O caminho cursado foi pela metodologia da organização, porque o movimento de cultura para o nosso público foi uma metodologia para nos ajudar a pensar o Centro Cultural Plataforma. A senhora faz muita alusão para mim como membro do Centro Cultural Plataforma, mas quando eu estava lá eu dizia, ó, eu sou Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio e sou Fórum de Arte e Cultura do Subúrbio porque eu faço parte de um coletivo. Qual é o coletivo? Movimento Centenário da Bahia, né? Porque eu vim de um lugar. Quando eu estava no Movimento Centenário da Bahia, eu dizia, ó, eu vim da escola de teatro. Então, esse é o mapinha, né? Essas são as cabeças que a gente vai colocando no caminho. A gente precisa também parar para estabelecer esse diálogo com esses que estão aí soltos e ouvi-los. Quando eu digo aqui que a gente sabe muito da gente. A gente sabe muito da gente, né? E é importante que a gente saiba da gente. Mas eu continuo dizendo, né? É preciso que a gente saiba o que o outro pensa da gente, o que o outro faz política para a gente. É isso que o Raio está falando aqui. Quando a gente vai para todo mundo se desloca em tropa para poder ir lá para o Colégio do Paripe, porque ia ter audiência sobre o trem do subúrbio, fomos uma eleição basada, uma força combativa. Quando chegou lá, os recursos que tinham não nos possibilitaram ter acesso que a fala. Então, é preciso que a gente ganhe força, opinião pública, dentro e fora. Se trata de mudança de nossa fotografia, né? Eu lembro que eu cheguei na escola, eu gosto muito dos exemplos, mas vou concluir com esse exemplo. Eu cheguei na escola, tinha uma árvore de Natal, lá na 1º de maio, ou na 8 de maio. Aí eu olhei a árvore toda, né? E falei, não tô na árvore. O olho logo encheu, assim, a mulher, né? Toda cheia de sentimento, o olho encheu. Aí, puxa, a árvore de Natal da escola, eu tô na árvore. Aí a colega, né, eu falei pra ela, você já nasceu aí? Eu falei, eu não tô ali na árvore. Como você não tá na árvore? Aí quando ela botou ali, ela era extrema. Eu estava na árvore, elas tinham me colocado no lugar do extremo. Eu não via o quanto eu brilhava. Eu não sabia que elas me viam daquele modo. Eu não tinha a mínima dimensão. Eu só me via ali, ó, no meio do... Não me via no destaque. Eu não me via no destaque. Né? Pois é, mas a gente precisa fazer esse trabalhinho. De começar a perguntar onde você se vê, como você se vê, como é que você me vê. Porque a conexão que vai nos ajudar a avançar na trilha é também essa. Porque a gente não está aqui isolado no mundo. Né? Não, em Vitória grande, nós já estamos tendo. Mas a Vitória maior, imensa, né? Do tamanho da metrópole, a gente vai ter quando tudo isso que a gente fala aqui estiver descrito, ilustrado no mapa da cidade, na mão do turista, quando ele chega no aeroporto 2 de julho. Né? Porque senão a gente vai continuar o tempo inteiro fazendo isso, lutando aqui, e aí o projeto vem, e o projeto extrai, arranca a linha férrea de nós. É importante pra gente, a gente sabe disso. Mas quem foi? Pois é. Porque lá estão pensando pela gente e aqui a gente está pensando, mas tá se mobilizando a ponto de parar o que se está fazendo lá. Parar no sentido, né? Ou do aparelhar, né? Porque finalizou, Ana. Vai, meu amor, que eu já pensei outra coisa aqui. De metodologia, rapidinho, te juro mesmo. Movimento Centenário da Bahia, que eu posso dizer que foi uma grande, imensa
e menstruar na escola. E cada vez que eu falo, que eu estou num ambiente assim, eu me dou conta de que o movimento me deu a condição de perder o medo de falar. Sim. Porque eu tinha medo de falar. Eu não consigo, quando eu cheguei a primeira vez ali no palco do teatro, eu falei, você é diretora de teatro aqui, meu Deus do céu, aonde eu consegui coragem para isso? Primeira vez que eu entrei na sala de aula. Então, fui impulsionada a seguir. E no Movimento Sem Teto, eu fui para uma experiência com os Arquitetos Sem Fronteira, que me colocou diante deste lugar, né, do que faz, do que elabora. Eu, né, vendo ali o outro elaborar. A experiência de elaboração do projeto da comunidade. Quando os homens elaboraram, quando as mulheres elaboraram. Tinha um grupo que ia para dialogar com o Estado, um outro grupo pensava em que tipo de material seria feito, né, o condomínio, o empreendimento, e um outro grupo ia ouvir a comunidade para saber como a comunidade queria o seu condomínio. Na casa tem o homem e a mulher, então vamos ouvir os dois. É assim, o homem parece uma coisa, né, que a gente fala e não tem importância, mas quando você vai lá e você observa, vê como isso determina no final das contas a nossa realidade. O homem queria uma casa com 2 andares, o quarto das crianças embaixo, junto com sala, cozinha, banheiro, varanda, ele queria uma garagem para botar o carro, ele pensava em campo de futebol no condomínio, ele pensava em grande área de espaço para ele circular de carro e quarto de casal sozinho em cima. A mulher, como é que a mulher pensou? A mulher pensou o quarto de casal em cima, com o quarto da criança ao lado do quarto de casal, lavanderinha embaixo, cozinha, sala. A funcionalidade do espaço. Pensou, né, em área de circulação da bicicleta, em lavanderia comunitária, né, em padaria, ou seja, não há como a cidade ser pensada para a gente se nós não estamos pensando a cidade para ser construída, né? Se nós não estamos construindo o projeto. É por isso que é importante saber o que estão pensando. Porque nós precisamos, nós temos o papel de fazê-los mudar de ideia, de orientá-los, de ajudar-los a compreender o que realmente vai ser efetivo para a gente e vai ajudar o desenvolvimento a acontecer, se a questão é esse desenvolvimento. Porque você, construindo um projeto para que eu morra, você não sabe o que eu preciso. Esse é o olhar de direito que você traz, né? Então, é isso. A gente precisa fazer com que essas coisas aqui, que a gente discute, cheguem lá, não apenas para cá, mas de dentro para fora, de fora para dentro. Por isso, terra de encontros. Do subúrbio para o mundo. Não é do subúrbio para si próprio, é do subúrbio para o mundo, do mundo para o subúrbio. Porque do sul para o sul a gente já tem. Já tem. É exatamente isso. Acho que a ponta de raio, né, se falando sobre desenvolvimento, acabou a gente se conectando com outros fatores, né, que foram os braços. Quando se pensou, né, nós pensamos as temáticas dos episódios, foi provocando em todos onde estamos, qual é o nosso lugar aí, né, e o nosso papel. Porque dentro da identidade, é como estamos construindo essa nossa identidade, né? Como a gente está provocando as pessoas para pensarem em si, nesse lugar. E no coletivo também, né? Seguindo a produtividade, é o que estamos fazendo, onde estamos e o que estamos fazendo, né? E aí seguindo do movimento, né? Falar sobre os movimentos e as ações, como esses movimentos circulam nesse território, nesses micros territórios, né? E aí seguindo, né? E aí quando o Rai falou a questão do parque e o desenvolvimento, eu me remeti também a questão da temática da tradição, o episódio da tradição, né? Aquilo que a gente tem como o tradicional, né? Que a gente construiu como o costume, né? O hábito, né? E aquilo que se tem, né? Como modelo, como parâmetro. E ali, aonde a gente está nesse lugar também, né? De provocar as instituições públicas nesse lugar de olhar para o que a gente está falando, o que a gente está produzindo e o que a gente está fazendo, né? Como estamos fazendo, com quem estamos fazendo, aonde estamos fazendo e que parte do território tem uma imagem simbólica para a gente. Então a gente vai ver, nesse diálogo a gente vai falar
dessa funcionalidade de estar nesse território, ser nesse território, existir nesse território, produzir nesse território. E aí, com essa licença também, né, você já acelerava mais um papo, mas é bacana, é gostoso, é o sentido da fluidez, né? Que a gente está fluindo no sentido comum, né? No sentido... Está convergindo. Está convergindo. E aí iria trazer essa questão das ações, né? Desses projetos, de como a gente está direcionando esses projetos de uma forma estratégica. E Ana já trouxe aqui, né, o Terra de Encontros, com toda a licença, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Terra de Encontros foi a fonte de inspiração para o Podcast Griot do Subúrbio, né, que foi de uma forma muito natural na construção, pensando nessas referências e no sentido de construir para o território, com pessoas do território e pensando no território exclusivamente, né, nesse sentido da voz, né, a protagonização, o sentido de partilha, né, que o Griot traz isso e o Terra de Encontros provoca esse encontro, né, esse lugar de sentido, né, da partilha mesmo, né, Saberes e fazeres. dos saberes e fazeres. E foi uma forma também de patentear o que fazemos, né, Ana? Não do lugar do indivíduo, mas sim do que a gente produz para criar as referências que a gente está o tempo todo aqui dando, indo e voltando no diálogo, falando de referências, né, da gratidão, né, das pessoas que construíram e constroem esse lugar. E é isso, né? O meu isso. E continuando, né, no sentido desse lugar, né, Rai também mencionou o Ocupa Parque, né, a mobilização da MSCPS, né, a professora Adelita também trouxe o papel, né, desses movimentos nesse território, né. A pergunta tá aí, né, a gente já mencionou que existe, né, fartura nesse território, né, que existe, que pulsa, né, esse olhar, né, essa atenciosidade para esse lugar, né, o olhar do reverberar, né, que Rai trouxe, né, no início. Como a gente pode direcionar essas ações que já existiram, né, e provocando novas ações para direcionar as nossas necessidades, mas também, para além das necessidades, aquilo que se prevê como impulsionamento para esse local, né, para esse território. Eu quero começar. Eu já quero das considerações finais, né? Eu quero começar trazendo o encantamento, o olhar dos apoiadores deste programa. Denison e Vitor, dos jovens. Como a Vitor trouxe a questão da continuidade, eu percebi a questão da tradição da continuidade. Eu fico muito feliz em saber que existe uma geração como Carol Candeias, como esses meninos. E eu flagrei os olhares de Vitor e o olhar de Deus. Eu estou assim, plena, sabendo que eles vão prosseguir essa jornada. E trazer uma ideia, que já é nossa há algum tempo, que é a criação do NUCA. É um núcleo de cultura e arte e de manifestações sociais. Esse NUCA já é uma ideia que já vem há algum tempo. Aí eu vou puxando um pouco somente o que Ana trouxe aqui, a questão da importância das pessoas estarem alinhadas em torno de um ideal. E termino mesmo assim, né, quando a Raíta toda a questão de Dona Raíta, o que eu coloquei foi a questão, não é o legado que é deixado, é o que é o que vai estar em eterna construção. Então, de todos esses movimentos, aquilo de cultura, os movimentos sociais e todos os outros, o que se faz, o que está, os que estão, dos que estão para os que virão. Vamos cunhar assim, né? Porque dos que estão para os que virão. Então, eu agradeço a participação, parabenizo a iniciativa de Carol,
me sinto recompensada por estar na companhia de duas pessoas referências que pensam como nós pensamos na continuidade, na possibilidade de continuidade deste mundo para aqueles que vão vir, está perto, está chegando. Então, de Adelito Norte para o subúrbio, para o mundo que foi colocado aqui, né? Já está colocada aqui a ideia do NUCA, que eu penso que nós já estamos construindo isso há um tempo, e que nós possamos ganhar coletividade e trazendo esse olhar de comprometimento, que nós vamos permitir que o subúrbio possa ter, enquanto favela, a favela, o subúrbio acontece e assim cada um de nós aparece. Mas o aparecer para que seja um espaço de possível convivência coletiva entre pessoas. O que eu vejo, sabe, Carol, decodificar os códigos. A gente precisa, para dar continuidade, e hoje uma continuidade qualificada, como é o código de Griot do Subúrbio. Fala para mim. Você criou? Que massa. Você criou? Pois é. E quais são os códigos? É aqueles que você decodificou para hoje estar aqui com essa estrutura. Ou seja, é o projeto, a gente precisa aprender a fazer os projetos para participar dos editais, para captar recursos, para ter a condição. Estou vendo aqui as câmeras, todo um aparato técnico. Em função disso, porque se teve a grana. Né? Eu digo muito isso porque o formato do MCPS, que sempre foi com suas ações em rede, a gente se depara com muito grupo que tem um trabalho muito legal, mas não acessa recurso público e precisa acessar, porque é o direito à cultura, à arte, à educação, ao lazer, são direitos fundamentais. Tem direito, o recurso público tem que chegar. Compreende? Então, eu não sei, eu sou um excelente mestre de capoeira, mas não sei elaborar um projeto. É ter a capacidade de pegar o pai do menino daquele, a mãe do menino daquele, que sabe fazer, que tem essa coisa de saber elaborar um projeto e trazer para o seu grupo. Tá? E dessa forma a gente fazer nossas ações cada vez mais com qualidade, fazer reverberar ainda mais resultados positivos. Então é isso, o que eu vejo, se tratando do nosso subúrbio, de fato é isso, a palavra que eu faço a minha consideração é gratidão. Gratidão por tudo que esse território me falou. Olha, eu vejo meu pai, sendo bem rápido, e meu pai sempre foi contra. Sempre disse, eu só quero ficar para encaminhar. A coisa dele era com crachá. Ele queria me ver com crachá. Aí durante o tempo eu tive conflitos com meu pai. Mas depois quando você chega num determinado estágio, aí você compreende, sabe? Que era o olhar dele ali de pessoa bem-sucedida, ter o crachá no peito, ter seu trabalho. Não, mas eu via que eu poderia ser mais que isso. Né? E foi isso que eu me tornei quando a gente fala das referências. Eu me amparei em várias referências, segui, hoje eu sou referência. E não estou dizendo da boca para fora, são os sinais. Tinha o menino da capoeira aqui da Ilha Amarela, o Theo Montigueiro, que hoje é mestre de capoeira, aí tinha um cara inteiro que não se via e tal, aí era uma coisa, uma marca que ele retornou. E o menino me fez chorar, falando com ele. Eu chorei, cara, de saber que aquele menino que a gente dava aquelas sutucadas e tal, não sei o quê, ele me provava o quanto que eu fui referência para ele. Ele pegava documentos que ele guarda com, sabe, o artigo do pai. Dessa época, que a gente percorria as escolas, ele começou a mandar para mim, coisa que eu não tenho.
vou mandar aqui, ó, cada palavra que você me disse que naquele momento eu parti, eu fui depois fazendo um processo de reflexão e me moldando dentro daquilo. Hoje eu sou mestre, hoje eu estou aqui com o meu trabalho, hoje eu sou muito grato a você. Então, são essas coisas. E falar para os mais jovens é exatamente isso. A gente pode fazer diferente. A gente pode utilizar o TikTok e essas outras mídias para construir conteúdo que vá melhorar a vida do nosso território. A gente pode utilizar esses conteúdos fazendo o contraponto, fazendo com que as pessoas não naturalizem a morte. Derrubaram fulano. Mas é envolvido. É isso mesmo. A gente viu tanta gente famosa, super envolvida, né? E envolvimento de milhões, envolvimento da caneta, que mata em grande massa. Mas ainda assim, ninguém olhava aquele perfil de morrer, né? Porque é envolvido. Então a gente não tem que naturalizar essa questão. Porque dentro disso se cria uma forma, uma maneira. Então tanto faz ser Ícaro, ser os meninos que estão aqui, Vitor, ser outro menino, porque vai ter a prerrogativa de só dizer foi envolvido. Quem vai investigar se de fato ele era envolvido? Então nós temos essa responsabilidade de fazer esse contraponto, de não naturalizar a morte de ninguém. Compreende? Então, é um pouco isso. Muito grato, Carol. Manhã super enriquecedora, né? Que a gente faz essa memória, a gente se revitaliza. Vocês estão de parabéns e vê que essa máquina chamada militância social vai continuar. Tem um projeto na nossa cidade no Ceará, eu esqueci o nome da cidade agora, mas é um pequeno município que conseguiu Palmas, conseguiu fundar um banco chamado Banco de Palmas. Eu esqueci o nome do rapaz, eu conheci ele. Ele foi marido que eu estava bem envolvido nessa discussão de socioeconomia solidária, que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu estou esquecendo do nome dele. Mas ele falava com você, você via o olho dele brilhar, ele parecia um ser de outro planeta. De tanta energia que ele carregava, assim, sempre muito elétrico e tal, assim. Ele tinha realmente, né, muita energia a fornecer. E essa energia se transformou em ideia que modificou o laço das relações econômicas dentro da comunidade. O Banco de Palmas construiu sua própria moeda e conseguiu modificar condições de sustentabilidade dentro, né, da comunidade. E eles trabalham com uma lógica de socioeconomia solidária, que é, se eu tenho necessidade de comprar sabão, eu vou descobrir quem vende sabão, quem faz sabão na comunidade, eu vou comprar o sabão dessa pessoa. Se eu compro pão, ao invés de eu comprar o pão no mercado, eu vou comprar o pão na padaria, onde eu sei que o padeiro é um cara que pode acertar. Ou seja, você vai produzir riqueza dentro da comunidade e você vai consumir a riqueza produzida dentro da comunidade. E aí você consegue efetivamente fazer com que essa circulação, que não seria escambo apenas porque tem a moeda, ela se transforma em desenvolvimento. Então, fazendo analogia à nossa relação de alinhamento, né, de ideais dentro do subúrbio. Existem grupos que atuam nessa perspectiva que nós estamos discutindo aqui, né? Precisamos avançar, precisamos construir a coletividade, precisamos olhar para aquele jovem que está agora, né, conhecendo a realidade através do TikTok, aquela criança que ainda está com a chupeta na boca, mas que ela, quando começa a chorar, a mãe enfia o celular na cara. Aquela criança também é um alvo para a gente, né? Ela também é para a gente ponto ela precisa também ser pensada, trabalhada nos nossos projetos futuros. Então, assim, tem gente que não está olhando para isso. A verdade é essa, e o não romantizar também é um pouco isso. Né? Assim, compreender que existem projetos assim, no subúrbio que não estão interessados em dar esse recurso ao subúrbio. Né?
que conhecem a riqueza do subúrbio, que sabem usar essa alavanca em favor de si próprio, do seu projeto, e conseguem avançar para o mundo, mas avançam sozinhos. É mais fácil fazer isso. O difícil é você fazer com participação, com colaboração, fazer em diálogo. O trabalho que nós estamos discutindo aqui no Dispondo a Fazer, que nós já fazemos e estamos fazendo e queremos fazer, não é um trabalho fácil. É um trabalho extremamente complexo e que exige uma mudança de lógica das relações e da circulação das moedas, das riquezas. Né? Então, assim, o que é que você está fazendo aqui? Você está chamando gente, né? O projeto fazia isso, a EIPAD fazia isso. Mas a gente fazia em diálogo. Era um remédio da vida conversando com uma Rose Lima, que eu acho que você foi com Rose mesmo. Foi. No dia do seu dia foi Raimelo Carvalho, que era coordenador do movimento de Popular do Subúrbio, e tratava, né, da revitalização do Paço Bartolomeu, conversando com Rose Lima, que é diretora artística do PCA, e que é arquiteta e que conhece, né, uma outra realidade. Então, é você fazer com que os recursos que estão aí à disposição possam chegar aqui, e aquilo que a gente tem possa chegar lá. Porque nós estamos construindo tecnologia aqui. Quando eu falei da questão da estrela de me ver no destaque, né, que eu não me via, era para chamar atenção para isso. É bonito dizer que era estrela lindo, né? Feliz, né? Que eu estou aqui dizendo da forma como fui vista, do que me senti. Mas eu estou falando da tecnologia que nós produzimos e que nós mesmos desconhecemos e que muitas vezes não consideramos que isso é uma moeda de troca também. Então é preciso a gente encontrar aqui essa rede colaborativa, subúrbio colaborativo, né? A gente parou para escrever um projeto chamado Subúrbio Colaborativo, que tinha justamente essa ideia, né? De fazer com que os produtores de riqueza, de produtos aqui, pudessem estar em contato e fazer com que isso se transformasse numa circulação de mercadorias, né? Que não fosse somente essa mercadoria, né? Enfim, consumista, mas que fosse um reconhecimento do valor simbólico. E que se eu aqui hoje saio, né, de onde eu estou para dar suporte ao projeto que está sendo encabeçado por Carol, Vitor e Denilson, Carol também sai para dar suporte ao projeto de publicação do livro, da dissertação de Ana, que também traz no seu, né, bojo a participação de Raimilton, que está real isso. Esse ponto de Raimilton, de Ana Lida e de Carol. Então, nós precisamos pensar em como caminhar, mas estou falando da trilha, em como caminhar, entendendo que o outro caiu e o outro está convalido, mas como é que eu faço para garantir que ele possa chegar onde eu estou? Ou eu vou caminhar sozinho, abrir a picada, me picar e deixar lá atrás e colocar na quebrada? Não, como é que faz para a gente poder entender o tempo de cada um, né? Caminhar juntos. Então, para mim, hoje, pensar no subúrbio não é somente alinhar, né, a coisa do caminhante. É entender essas pedras que estão no caminho, sinalizando para onde a gente tem que seguir, porque a gente sabe que tem caminho sendo feito. Mas também ter essa gentileza com o outro, esse carinho, esse afeto com o outro. Dizer, ó, agora, se eu agora, foi uma coisa que eu tive comigo no teatro, né? Ajudei, né, na construção de um processo que existia para todo mundo, mas que no corpo dele eu não me colocava, eu não fui impulsionada por isso. Isso também não pode acontecer. É uma coisa que eu estou cada vez mais entendendo quando eu tenho acontecido em sala de aula, porque vocês mais cedo com a Amiga. Eu preciso com urgência voltar para o campo da cultura, porque eu estou realmente adoecendo. E eu entendo por quê? Porque eu sou uma escritora. Né? Minha formação é interpretação teatral, de teatro. Eu sou do campo do fazer, né? Do sonhar, do pirar o cabeção e tal. E a sala nos bota o tempo inteiro no controle. Numa caixinha. Numa caixinha. E você sabe que você é ruim, você sabe, todo mundo aqui sabe, né? A gente não. O As críticas aos métodos tradicionais se transformou no quê? Se transformou em convencionais. pérolas do Olímpia, se transformou em pérolas borboletas, terras de pontos que já era uma evolução daquilo que estava lá na hora. E ressignificação. Ressignificação. É educação e cultura. Então, esse que eu parei, inclusive, no período que a gente saiu candidata na chapa, né, das 9 mulheres, das guerreiras das mulheres, mas era já pensando nisso, como fazer para avançar
dando laço para uma política, né, que é nossa. Hoje a gente faz política também. A gente considera que o que o outro está fazendo, o que o Estado traz, é política. Mas o que a gente está fazendo é política. Gente, a gente conseguiu consertar o teto de um teatro para o Centro Cultural Plataforma. O Centro Cultural Plataforma, uma dessas secretarias, como está tendo agora, nós estamos nesse momento agora, né, chuva e tal, o teto do teatro voou. Nós, com a articulação na comunidade, pegamos dinheiro, compramos comida, chamamos os caras de uma cooperativa de construção civil ligado a uma Universidade da Bahia, de Mapele. A galera veio subir e construir tal. Se a gente fosse parar a licitação. Isso aconteceu quando a gente tinha até o teatro logado. Então, nós precisamos fazer valer essa tecnologia que nós temos. Que está aqui, ó, no empréstimo, no material, na troca de ideias, no compartilhar dos espaços, né? E fazer com que isso realmente seja pedra também para quem vem, né? Não seja pedra para chutar no meio do caminho. No meio do caminho tem uma pedra, assim, tem uma pedra no meio. Somos nós. Ora é o caminho que é evidência, ora é a pedra. A pedra, né? E dando sentido, né, a materialização de tudo que isso se faz aqui, né, pra gente. Esse é um programa, não que os demais não foram importantes, mas aqui demarca a parada para dar continuidade, né? É o nosso último episódio gravado em 2023 e eu fiz uma surpresa para todos, né? Aos convidadas, a equipe que tá doida aí, querendo saber o que é, aos espectadores, né? Que estão nos acompanhando e consumindo o que a gente apresenta, no sentido que se deu forma ao que eu construí antes de vir para cá, se intitular aqui, que foi a sinergia, né? A intuitividade, né? A intuição aqui. Ninguém se comunicou acerca do que ia trazer e se deu por todos aqui e todas, né? A referência, que é de grande importância, porque eu trouxe pessoas que são referências e que têm referências e que trouxeram suas referências. Então, o título eu acabei de titular aqui. O título do texto é Referências. E aí vamos seguir aqui, né? Pedir licenças caso eu me emocionar, que já estou falando emocionada, sobre o texto. Tá chovendo, meu amor, você pode chover. Chover também. Referências. O Podcast Griot do Subúrbio não é apenas um programa. Ele é um lugar. Um espaço comum a todos, com um objetivo sagrado a nós, o subúrbio. É lugar de referências, de griots, de partilha e de trocas. Eu não faria o trabalho se eu não confiasse em vocês. Isso tudo materializado, produzido, sonhado e, por que não, espiritualizado. É a forma concreta e usual de algo que é compartilhado um dia por nós, em algum tempo. Olha o tempo. Adelita Nobre, professora, mulher, orientadora e mentora, mãe de muitos, mas por que não titia? Apelido simbólico que registra nosso vínculo familiar. Que privilégio! Mas que pena também que a proximidade só veio a tecer já há anos formados. O subúrbio precisava criar referências que traçavam as nossas narrativas compartilhadas. E de 4 a 5 anos veio criando e construindo as formas junto a mim, roteirizando e ganhando formas ao que vocês estão acompanhando do nosso projeto. Não é 1/3 dos áudios longos, conversas da varanda de sua casa que me empresta o lugar de sonhar. Mas é algo nosso e vivido. Estamos caminhando para lá, para frente, para o futuro que nos aguarda como referência. É o Nuca, é a incubadora embrião, é a Kairos. São as nossas buscas sendo provocadas.
É um projeto de mulheres que já mobilizamos, mesmo não a enxergando concretizada. É a professora aposentada que consegue fazer dos seus diálogos uma aula. De seus alunos e alunas, parcerias, adotando para a senhora ali o desenvolvimento da sua filha primogênita, a causa. Seguimos educando. Ana Vanesca, mulher afro-indígena, mulher de terreiro, mãe espiritual, a Equer de Leofim. Tá bem, né? A gestora, a produtora, a artista. As águas solenes, as águas que pulsam a terra. E vai ao horizonte, ao destino do céu, que nos concede o encontro, o lugar, a oportunidade. Aninha, como eu amo chamar, ou de irmã, mesmo sabendo da sua figura linda na minha vida de mãe. Foi o lugar que encontrei o amor pela produção cultural e o prazer de trabalhar no subúrbio. Porque ela fazia e faz tudo ser possível através da metodologia não da participação popular, do sonho, do projetar. E lembro que quando me encantei por ela, pelas suas falas doces de força e de potência, eu afirmei, aqui é onde eu vou trabalhar, no meu lugar de acolhimento e de origem. E assim fiz. Vi obstáculos, mas também vi a imagem de Ana Vanesca, que mostrava um lado do mundo que assumia a responsabilidade de coletividade e de garantia da participação de todos e todas. E Ana vem sendo meu lugar de sonho, com quem compartilho e movo para a materialização do que é nosso em comum, inclusive a inspiração. O seu projeto Terra de Encontros foi berço do Podcast. Griot do Subúrbio. Pedi minha licença para me inspirar e escrever sobre conteúdos do território, a partir do que vi na Terra de Encontro. Ai, peraí. Ai, se não fosse ele. Ai, se não fosse a Nova Música. O que seria de nós? Ai, Emílio do Carvalho, meu querido chefinho, apelido emprestado, o Laneide, beijo Laneide, e também meu querido amigo Rai, meu eterno coordenador. É quem me cedeu o lugar no período da faculdade, pesquisando sobre o território e aspirando esse lugar de fazedora de cultura. Na minha quebrada, eu encontrei o Rai do Fórum, lá no CCP, encantado com meu interesse e eu encantada com sua assertividade. Tinha base, tinha vivência, tinha ideias, ideais, tinha conceitos. E Rai me trouxe para a prática, o viver da cultura do subúrbio, onde no MCPS, onde foi e é possível produzir para o território. Foi ali que despertou minha paixão pelo Parque São Bartolomeu, nosso quilombo do Urubu. Seguimos no processo de luta, mas vivendo um sonho diário, a valorização da cultura do subúrbio e políticas efetivas para o nosso lugar. Rai é nosso. 3 pessoas, 3 mentores, 3 conselheiros e confidentes. Gratidão por contribuir com essa emoção, com o valor, com o amor e a partilha. Obrigado por serem as minhas referências. Não, porque... Não acabou, porque eu preciso agradecer. E as 2 palavras que foram trazidas foram importantes. A referência e a gratidão. E eu fui cobrada, porque eu tinha que agradecer. Mas, primeiramente, eu agradeço a espiritualidade por me conduzir. Gratidão à minha fé e à crença pelo sagrado. E o que se faz sagrado, nas dependências do que eu acredito. A bênção a todos. Que os encantados sempre estejam conosco, nos oriente e nos encaminhe. Agradeço também a Raimundo, nosso Rai Bahia, pela cessão desse espaço, do seu ateliê, que já é real, que é esse espaço aqui nosso, né, que ele nos emprestou, né? E também pela sua confiança, por acreditar no trabalho tão prestativo e solícito e acolhedor. Agradeço a minha equipe pela troca, pelo conhecimento e pela responsabilidade
compartilhada, de colocar tudo isso aqui para o mundo. Me estendo a Deilson Negruve, Danilo DJ Lobo, Alan Vitor, Elias, Bia, me estendo também a Guta, a Chef e toda a equipe do Suburbana Trio, que se mantém sempre presente. Eu deixo Agradeço, porque temos que agradecer a todos. E perdão se esquecer de alguém, que estou agradecendo a tudo e a todos, né? Agradeço a FGM, a Prefeitura de Salvador, a Ponto Diverso e aqui Alto Barão, por acompanhar, financiar e acreditar e tornar possível esse lugar que estava dentro do ideário, né? Obrigada a Chico, a Guerreiro, a Natureza, a Carol, a Renata e tantos outros que contribuíram para isso. A Escola Criativa Boca de Brasa, né? E é o que se materializou as iniciativas que são tão potentes quanto essa. Agradeço à minha família, aos amigos e amigas, colegas do segmento cultural, que impulsionaram e fez isso ser real, por construir junto a mim a potência do material solidificado e iluminado. Obrigada às referências que construíram esse território. E se eu fosse mencionar todo mundo, e que sou grata pelas contribuições que produziram, transformando em memórias e produções de inspiração. Obrigada aos que fizeram do Podcult sua casa, seu aconchego, e tornou isso aqui um acontecimento. A Diana, a Rai mais uma vez, a Robson, a Sandrinha, a Érica, a Ivana e tantos outros e outras que virão, trazendo diálogo de força e potência. Obrigada a você que nos assiste, que consome nosso conteúdo, que vive e respira o subúrbio e colabora para o desenvolvimento dele diariamente. Que bom que nós existimos para desenvolver tudo isso. Viva os nossos, viva o nosso território. Esse trabalho não existiria sem vocês, se eu não acreditasse e confiasse em vocês. Porque se eu não acreditasse em vocês, eu não acreditaria em mim, nem no Podcult. Vocês são reflexo do trabalho coletivo e de luz. A palavra é gratidão. Axé. Arrasou! Então, né, depois de muitos nomes citados, muitas pessoas sendo referenciadas e trazidas como um know-how, né, de reconhecimento pelo que faz, pelo que contribuiu, então, no que estamos materializando enquanto Podcult Grande Subúrbio, não posso deixar de citar duas pessoas que não foram mencionadas no programa, mas, enfim, tatuada, né, registrada e patenteada dentro das nossas trocas, né? Vinícius, que é um companheiro de luta, né, e que tem grande contribuição em sua figura no que se diz respeito pela admiração de trabalho, mas também um olhar sensível para aquilo que a gente está produzindo. E a figura belíssima, né, de Marina Muniz, que foi uma figura muito importante no que se condiz a tudo que a gente conseguiu visualizar, né, de material cenográfico, né, e que vem constituindo dentro do território do subúrbio um trabalho, né, a partir da sua rede, de reconstituir as memórias a partir das fotografias, que são essas fotografias belíssimas que estamos vendo em todos os cenários do Podcult, e, né, trazendo essa simbólica, né, sensibilidade a partir daquilo que as pessoas conseguem compartilhar enquanto moradores do subúrbio, né, através desse trabalho belíssimo dela. Um grande cheiro, muito obrigada, gratidão. E é isso, vamos seguindo. Podcult do subúrbio.